Bom dia a todos. Essa é a nossa 40ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro há 2000 anos, né, de Emmanuel. Nós já estamos concluindo a primeira parte do livro, né, estamos já na parte final do capítulo 10, né, talvez ainda não consigamos terminá-lo hoje, né, mas já estamos concluindo essa primeira parte do livro. Na nossa reunião passada, nós vimos que o Sulpício ficou sabendo que o Públio tinha saído em viagem e deixado a Lívia e a Ana sozinhas na casa dele. Ele foi para Jerusalém, avisou isso para o Pilatos, e o Pilatos decidiu seguir lá para Cafarnaum, né? O Sulpício chegou uns dias antes e percebeu que a Lívia e a Ana, e a filha, né, tinham fugido, né? Então, aí ele está dando a notícia para o Pilatos agora, né? E aí o Pilatos, até no finalzinho da nossa última reunião, né, falou, né, que ele achava que, já que elas não querem, né, que seria constituir atitude injustificável da sua parte tal rebeldia no assédio, né? Então ele estava desistindo já de perseguir a Lívia, né? Foi isso aí que a gente viu até a nossa reunião passada. Você continua, Fabi? Continuo. Vamos lá. Ao mesmo tempo que dava curso a esses pensamentos, o espírito perverso do lictor, antegozando a trabalhosa conquista da sua vítima, murmurava-lhe ao ouvido: Senhor governador, se consentirdes, irei a Samaria da Judéia informar-me do assunto. Daqui ao vale de Sequiem deve mediar pouco mais de 30 milhas, o que vem a ser um salto para os nossos cavalos. Levaria comigo 6 soldados, bastando esses homens para manter a ordem em qualquer lugar destas paragens. Sulpício, por mim, não vejo mais necessidade de semelhantes providências, exclamou Pilatos resignado. Mas, agora, explicou o lictor, com interesse, se não é por vós, deve ser por mim, porque me sinto escravizado a uma mulher que devo possuir de qualquer maneira. Sou eu agora quem vos pede, humildemente, a concessão dessas providências, acentuou ele, desesperado, no auge dos seus pensamentos impuros. Está bem, murmurou Pilatos, com displicência, com quem faz um favor a um servo de confiança. Concedo-te o que me pedes. Acho que o amor de um romano deve superar qualquer afeição dos escravos deste país. Podes partir, levando contigo os elementos da tua amizade, sem te esqueceres, porém, de que devemos regressar a Nazaré, de hoje a 3 dias. Não te bastarão 2 dias para esse consentimento. Mas, continuou o lictor, maliciosamente, e se houver alguma resistência? Para isso, levas os teus homens, autorizando-te eu a tomar as iniciativas necessárias aos teus propósitos. Em qualquer missão, jamais te esqueças de prestar aos patrícios os favores da nossa consideração, mas, aos que o não sejam, faze a justiça do nosso domínio e da nossa força implacáveis. Algum comentário? Eu tinha marcado essa parte, Fabi, porque eu acho que esse é um dos grandes problemas da humanidade atualmente, né? Aqui a gente percebe que existem como se fossem 2 leis, né? Uma para uma maioria de pessoas e outra lei para poucos, né? Naquela época,
existiam leis diferentes, né? Há leis que se aplicavam a umas pessoas, leis que se aplicavam a outras pessoas, né? Só que a nossa humanidade já, felizmente, já foi evoluindo, né? E isso não é mais aceitável, não é nem permitido isso. Mas a gente continua observando na sociedade, né, que agora a gente só tem uma lei, né? Mas na hora de aplicar a lei ainda há diferenças, né? E eu acho que a gente precisa mudar isso, né, como sociedade, para a gente dar um importante salto, né, em direção aí a uma sociedade melhor para todos, né? Só que isso significa que a gente não vai poder mais pedir privilégios, pedir diferenças, né? A gente vai ter que se submeter às mesmas leis que todos, né? Independente da nossa posição, independente de qualquer coisa. Então, acho que a gente precisa começar a se acostumar com isso, né? Por isso que eu marquei isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? É aquela frase, né, que todo mundo já escutou. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? E eu acho que é algo que ela, como você disse, assim, é um dos problemas da vida atual, mas eu acho que é um problema que sempre existiu, né? Sempre fez parte da humanidade. Isso, simplesmente essa atitude perdura até hoje, né? E ela não está só na política ou nos órgãos superiores, isso está dentro de cada ser humano, né? Isso faz parte da sociedade como um todo, independente de nível hierárquico, que a gente está vendo um nível hierárquico grande, alto, né? Mas isso perdura também nas relações, em qualquer relações, né? Em todas as relações sociais, a gente acaba percebendo isso, né? A permissividade para aqueles que a gente considera próximos ou amigos, e para o outro a rigidez, né? E por isso que a gente ainda tem esse hábito de julgar tão duramente, né, as pessoas e acho que essa falta de entendimento do outro. É assim que eu vejo. Um exemplo que eu acho simples, né, para a gente verificar isso ainda, né, é que a Angélica falou, né, no trânsito, né, se a gente vê uma pessoa parada em fila dupla, parada num lugar proibido, a gente acha isso um absurdo, né, mas o dia que a gente está com pressa, ou vai deixar alguém, vai fazer alguma coisa, dar uma paradinha em fila dupla, não, aí a gente tem motivos muito bons para fazer isso, né? Então, são essas coisas que a gente precisa começar a olhar para dentro da gente, a gente reparar isso daí e começar a mudar, né? O mundo não vai ter mudado? Não, mas você vai ter mudado, né? E eu acho que aí o mundo inteiro vai ficar mais fácil de você lidar com isso, olhando para eles. Eles ainda não mudaram, mas eu já mudei, eu já consegui. Acho isso também. Mais comentários? Acho que é a história do não se comparar também, né, Paulo? Porque o outro faz, eu vou fazer, porque o outro não faz, eu não vou fazer, né? Um pouco daquilo que a gente conversa aqui, da gente ter a nossa consciência do que é o correto, né? E eu acho que isso daí que eles falam aqui nesse trecho é muito daquele negócio, né, que a gente está falando agora. Para algumas pessoas existem 2 pesos e 2 medidas, e para algumas pessoas existe 1 peso e 2 medidas, né? Então tudo depende da conveniência de cada um, né?
É mais realmente a gente tentar colocar a nossa consciência, vamos dizer assim, no prumo, né? E tentar julgar menos, né? Porque realmente é o que você falou, cada um tem a sua necessidade num determinado momento, né? E o não julgar para não ser julgado. E tem entre essa parte aqui também, né? Que alguns se acham mais detentores de justiça do que outros, né? E na verdade a gente está aqui tudo na mesma justiça, na mesma linha, né? De teoricamente, né? De raciocínio, em busca das mesmas coisas, né? É isso aí. Posso continuar? Pode. Na mesma noite, Sulpício Tarquínios escolheu os homens de mais confiança e, pela madrugada, 7 cavaleiros audaciosos puseram-se a caminho, trocando os ginetes, aqui são os cavalos melhores, né, fogosos nas paradas mais importantes em demanda de Samaria. O lictor encaminhava-se para sua aventura, como quem segue para o desconhecido, com o propósito firme de atingir os fins sem cogitar os meios. Turbilhonavam-lhe, no cérebro pensamentos condenáveis, afogando o coração inquieto e louco numa onda de anseios criminosos e indefiníveis. Essa parte aqui com o propósito firme de atingir os fins sem cogitar os meios, eu achei interessante porque realmente é o que acontece, né? Às vezes a gente pensa muito nos fins e a gente não cogita as consequências, né? Então tudo tem uma consequência, principalmente quando a gente faz as coisas assim tão de ímpeto, tão impensadamente. Então acho que, pelo menos para mim, me trouxe essa questão do pensar antes de chegar no fim, né? Foi mais isso que me refletiu essa passagem. Concordo. E a gente tem até um ditado, né? Que a gente escuta muito, né? Que os fins justificam os meios, né? Então, se a gente atingir o objetivo, não interessa o que a gente fez para conseguir esse objetivo. Eu acho que não, acho que interessa, né? A gente não pode conseguir o objetivo independente dos meios. A gente tem que colocar levar em consideração os fins, se eles são justos ou não, e os meios, se eles foram justos ou não também, de atingir, né, aqueles fins. Exatamente. Continuar. Voltando, todavia, nossa atenção para a casa humilde do vale, vamos encontrar Simeão em grandes atividades, naquela manhã inolvidável da sua vida. Após o almoço frugal, organizadas todas as suas anotações e pergaminhos, depois de mais de 1 hora de meditação e preces fervorosas, e quando o sol já declinava, reuniu as hóspedes, falando-lhes gravemente. Filhas, a visão de meus pobres olhos em nossas preces de ontem representa uma série de advertência para o meu coração. Ainda esta noite e hoje, durante o dia, tenho ouvido apelos suaves que me chamam e, sem explicar a justa razão deles, tenho o íntimo saturado de branda serenidade, na suposição de que não deve tardar muito a minha ida para o reino. Algo, porém, me fala ao espírito que ainda não soou a hora da vossa partida e, considerando o ensinamento do nosso mestre de bondade e misericórdia sobre os lobos e as ovelhas, aqui você marcou Mateus, né, Paulo? 10:16, vede que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos, sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Devo resguardar-vos de qualquer perigo. É por isso que vos peço acompanhar-me. Você quer colocar alguma coisa, Paulo?
sim, né? Eu sempre fui pegando esses pontos, né, que ele vai falando sobre o que Jesus falou no Evangelho, né, que estão registrados nos Evangelhos, e essa parte de lobos e ovelhas, né, às vezes a gente se acha, né, a hora que a gente começa melhorar um pouquinho, né, no sentido de até algum tempo atrás a gente fazia as coisas e não se importava com as consequências, né? Agora a gente começou a fazer as coisas e se importar com as consequências, né? Como foi dito agora há pouco, é, os fins não justificam os meios, né? E tudo isso, né? Então a gente acaba, quando a gente começa a colocar tudo isso, pensar em tudo isso antes de agir, né? A gente começa a se sentir como uma ovelha no meio de lobos, né? Mas é um processo, né? A gente vai começar a se afastar de pessoas, né? Às vezes pessoas até queridas, né? Eu tenho uma outra parte aí que eu marquei sobre isso também, né? E aí só que a gente também, a hora que a gente firmar o pé, né, nessa outra, a gente vai começar a perceber que a gente tem mais pessoas juntos com a gente, né? Então, cada vez que a gente dá um passo, a gente se distancia de quem ficou naquele lá, mas a gente está se aproximando das pessoas que estão um passo à frente, né? Então, a gente sempre vai ter esse se distanciar e se aproximar, né? É uma questão rotineira das nossas vidas. A gente tem que se aproximar, pensar nisso, né? Então a gente vai ser a ovelha quando a gente está no meio dos lobos. Se a gente olhar para o outro lado, né? A gente ainda é lobo no meio das ovelhas, né? Então, porque tem as pessoas que são melhores que a gente, já deram mais passos que a gente, né? Então, por isso que eu pus aí para a gente pensar nesses dois lados. Mais alguém quer fazer algum comentário? Acho que depende, eu vejo muito como se fosse uma viagem mesmo, né? Que a gente cada hora passa por um vagão do trem, né? Então a gente a cada momento se aproxima daqueles que são semelhantes e realmente tem alguns momentos que a gente sente, né, a falta de algumas pessoas, mas o trem segue, né? Você tem que seguir e aí independente de qualquer coisa, às vezes também eu vejo que às vezes a gente pode voltar um pouquinho para trás, ou a gente pode um pouquinho para frente, depende de cada momento de cada um, né? Mas é fato mesmo que em alguns momentos a gente vai ter algumas companhias, e em outros a gente vai ter que se despedir dessas mesmas companhias, né? E faz parte. É isso aí. Vou continuar, tá? Desculpa. A Angélica vai falar. Acho que só em meio a essa diversidade de pontos de vista que a gente consegue crescer, né? Querendo ou não, é isso que nos estimula, nos impulsiona, né, a essas mudanças, né? Então, é aquilo que nós já conversamos aqui, que muitas vezes é aquelas pessoas que nos traz tanta diversidade, tanta dificuldade na convivência, que nos impulsiona a sermos melhores, né? Então, eu acho que, e pensando também no que a gente estava falando no outro termo ali, eu acho que aprender a caminhar em meio a essas diferenças todas, sem nós nos perdermos, né? Eu me lembro de um fato que aconteceu comigo, que eu lembro que eu estava tomando café, eu estava lanchando depois de ter chego em casa e eu estava refletindo sobre essas coisas e eu estava sentada na cozinha sozinha e tal, e de repente eu parei e eu percebi a embalagem da caixa de leite, sabe? Coisa que eu
sei, nunca tinha parado para perceber o que de fato era aquela imagem. E aí eu de fato percebi o que era aquela imagem, eu estava nessas reflexões, e me veio justamente esse pensamento à mente, sabe? De a gente aprender a olhar para o que de fato está no nosso redor e entender, e aprender a justamente conviver com essas diferenças sem perder os nossos valores, sem perder os nossos objetivos maiores, da gente aprender a saber onde é que está o nosso limite moral, né? E continuar caminhando, independente daqueles que nos cercam, né? Porque a gente pode conseguir ter um distanciamento em termos de relacionamento, mas não necessariamente a gente consegue ter esse afastamento físico, né? Muitas vezes por condições de trabalho, muitas vezes por condições familiares, nem sempre a gente vai conseguir ter esse distanciamento das pessoas que são tão diferentes conosco, né? E acho que o propósito é conviver, né? É conviver porque, como disse lá a lição que a gente viu no Fonte Viva, né? Acho que a gente tem esse propósito de reproduzir, né? Esses ideais, esse amor, esse senso de solidariedade, tudo isso que a gente vem buscando, a gente também tem que reproduzir isso para o nosso entorno, né? Porque, como usa aqui o termo, né? Os lobos não vão deixar de ser lobos se viverem só em meio aos lobos, né? Assim como os cordeiros. Então, é justamente nessa diversidade que a gente cresce como um todo, né? Então, é isso que me remeteu, assim, me lembrou justamente esse fato que foi para mim uma lição, assim, naquele momento, né? Eu senti como se fosse a espiritualidade me falando isso, né? De aprender a conviver. É isso. Assim dizendo, o respeitável ancião pôs-se de pé e, caminhando para o seu casebre, deslocou blocos de pedra de uma abertura na parede empedrada, exclamando imperativamente, na sua serena simplicidade: "Entremos." "Mas, tio," temperou Ana, com certa estranheza, "serão necessárias tais providências?" "Filha, nunca discutas o conselho daqueles que envelheceram no trabalho e no sofrimento. O dia de hoje é decisivo e Jesus não me poderia enganar o coração." Algum comentário? Eu marquei essa parte, né? E tem uma outra parte um pouquinho mais para frente que é o mesmo comentário, né? É que às vezes a hora que a gente consegue acalmar os nossos sentimentos, né? Tirar aquela emoção, a gente consegue escutar esses conselhos que a gente recebe muito do plano espiritual, né? E a gente primeiro precisa serenar o nosso coração para poder escutar esses conselhos. Era isso daí. Às vezes a gente nem sabe de onde vem, mas vem, né? Com certeza. Mas será possível, então, que o Mestre nos vá privar de vossa presença carinhosa e consoladora? Exclamou a pobre rapariga banhada de pranto, enquanto Lívia os acompanhava sensibilizada, trazendo pela mão a filha estremecida. Sim, para nós, revidou Simeão, com serena coragem, mirando o azul do céu, deve existir uma só vontade, que é a de Deus. Cumpra-se, pois, nos escravos os desígnios do Senhor. Você quer comentar, Paulo? Isso é uma coisa que acho que é complicado para a gente ainda, né? Que é entender que a nossa vontade não é a que realmente importa, né? A gente tem que
pensar, a gente pode entender aqui Deus também como alguma coisa que a gente faça para a humanidade toda, né? E a humanidade são todos, né? Então, os nossos propósitos têm que estar alinhados com os interesses de todos, né? Não com os nossos interesses, né? Eu acho que esse é provavelmente o passo mais decisivo que a gente vai dar como humanidade a hora que a gente nos próximos tempos, né, que eles já dizem que a Terra está mudando, né, de patamar, né, então eu acho que se a gente for olhar daqui para como isso daí foi uma previsão feita há 150 anos atrás, então daqui a uns 150 anos acho que a gente vai ter uma Terra já onde isso a gente comece a ver prevalecer, né? Esse processo é gradativo porque depende das pessoas virem para cá, né, mudarem, né? Então talvez na próxima vez que a gente estiver aqui a gente já perceba muitas diferenças aqui na Terra. É que é abrir mão do egoísmo, né? Com certeza. Isso daí que quando a gente pega o livro dos Espíritos, né? Egoísmo é o principal mazela nossa da humanidade. É exatamente, uma das maiores provas nossa como sociedade. Acho que o orgulho também entra um pouquinho aí, hein? Com certeza também. Né? Tem bastante. Orgulho e egoísmo, esses são os dois. E a vaidade, né? Esse quando você pega o livro dos Espíritos e espreme, aí sobra. São Então, os três principais pontos, né? É só você acabar com o seu orgulho, egoísmo e vaidade que tá tudo resolvido. Só isso. Neste comenos, aí neste momento, né, penetraram os quatro numa galeria que, a distância de poucos metros, ia dar no modesto refúgio talhado em pedras rústicas, afirmando o ancião em tom solene. Há mais de 20 anos não abro este subterrâneo a pessoa alguma. Recordações sagradas de minha esposa fizeram-me encerrá-lo para sempre, como túmulo de minhas ilusões mais queridas. Mas hoje de manhã o reabri resolutamente. Aqui, resolutamente é com firmeza, né? Retirei os tropeços do caminho, coloquei aqui os apetrechos necessários ao descanso de um dia, pensando na vossa segurança até a noite. Este abrigo está oculto nas rochas que, junto das oliveiras, fazem o ornamento do nosso recanto de orações e, não obstante, aqui não, apesar de, né, parecer abafado, o ambiente recebe o ar puro e fresco do vale, como a nossa própria casa. Ficai aqui tranquilas, alguma coisa me diz o coração que estamos atravessando horas decisivas. Trouxe o alimento preciso para as 3 durante as horas da tarde, e caso eu não volte até a noitinha, já sabem como devem mover a porta empedrada que dá para o meu quarto. Daqui ouvem-se os rumores das cercanias, o que vos possibilitará a compreensão de qualquer perigo. Você quer fazer algum comentário, Paulo? É o mesmo lá de cima, lá eu até tinha falado que eu tinha marcado 2 lugares. Só para a gente acalmar as nossas emoções, a gente consegue escutar melhor o coração. Só isso. Legal. E mais ninguém conhece esse refúgio? Perguntou Ana ansiosa. Ninguém, a não ser Deus e meus filhos ausentes. Lívia, profundamente comovida, ergueu então a voz do seu sincero agradecimento.
Simeão, disse ela, eu, que conheço a têmpera, aqui eu acho que têmpera ela quis dizer a índole, né, o temperamento do inimigo, justifico os vossos temores. Jamais esquecerei vosso gesto paternal, salvando-me do verdugo impiedoso e implacável. Senhora, não agradeçais a mim, que nada valho. Agradeçamos a Jesus os seus desígnios preciosos no momento amargo de nossas provas. Arrancando uma pequena cruz de madeira tosca das dobras da túnica, humilde, entregou-a à esposa do senador, exclamando com a voz serena: Só Deus conhece o minuto que se aproxima, e esta hora pode assinalar os derradeiros momentos do nosso convívio na terra. Se assim for, guardai esta cruz como recordação de um servo humilde. Ela traduz a gratidão do meu espírito sincero. Algum comentário? Eu marquei essa parte, né? Porque às vezes a gente tem alguma coisa que nos faz lembrar de uma pessoa, né? E aquilo é importante num determinado período da nossa vida a gente ter esses objetos, né? Principalmente né, quando esses objetos trazem boas lembranças, né? Então, às vezes, o fato de você lembrar daquele objeto, você acaba lembrando da pessoa, né? Essa daí não precisa ser só um objeto, né? Pode ser, hoje a minha esposa fez um bolo, né? E toda vez que ela faz esse bolo, a gente lembra de uma pessoa que adorava comer esse bolo, entendeu? E serve da mesma forma, entendeu? Essas coisas de... Então, a gente não deve ficar endeusando esses objetos, né? Mas eles nos ajudam nesse momento, enquanto a gente ainda está nos aprimorando, né? A gente ainda pode utilizar essas pequenas coisas do dia a dia como um apoio para a gente continuar na nossa caminhada. Era isso que eu tinha para falar. Eu acho que independente do símbolo, né, como ele coloca aqui, né, é você lembrar da gratidão do espírito sincero, né, às vezes o objeto não é o objeto em si, né, é como você falou, o que aquilo te recorda, aquilo te remete, né, e a gente sabe que você citou até a questão do bolo, que é bem interessante, que a gente sabe que às vezes a gente tem recordações que não são só de objetos, são sensoriais, né? Então, às vezes, você não precisa de um objeto fixo, né? Às vezes, alguma coisa que você faça já te remete a uma coisa mais carinhosa. Eu acho que eu não vejo isso muito como uma coisa que a gente tenha que aprimorar. Eu vejo que realmente é uma questão de ser uma forma mais carinhosa, né, da gente guardar alguma coisa com afeto e com carinho, né? Então, que nem se citou agora, o bolo me lembra uma pessoa que era querida. Então, assim, é símbolo de afeto mesmo, né? Eu não vejo muito como uma coisa de que a gente tenha que superar como objeto, mas eu acho bonito a questão do você ter o sentimento, apesar de ser um objeto, ou apesar de ser alguma coisa, né? Aquilo te trazer um sentimento bom, né? Mais ou menos isso. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que sim. O que eu só quis falar com isso daí, Fabi, era que a gente não precisa, para lembrar da pessoa, não preciso fazer o bolo. Né? Eu consigo lembrar, a gente não precisa... Mas ele te faz lembrar melhor, não faz? Sim, não, com certeza, entendeu? Mas assim, da mesma forma,
Esse eu lembro de uma avó que eu tinha. A outra avó eu lembro com uma manteigueira, entendeu? Não era nem uma coisa, aquela manteigueira, ela tinha aquela manteigueira, ela gostava, ela me deu depois a manteigueira, sabe assim, que eu gostava também, porque eu gostava dela, né? E aí ela, quando já estava mais velhinha, assim, ela falou, ó, leva a manteigueira para você, sabe assim, não é uma coisa de... É o que você falou, né? Lembra o amor, lembra isso. Mas A você tem a gente não precisa... manteigueira até hoje, né? Não tenho mais. Porque uma vez quebrou a manteigueira. Ah, então, só porque ela quebrou, porque senão você Sim, tinha. não, teria. Porque a gente guarda isso, né? Pra gente, eu Sim, não sei sim. a gente não sabe explicar, mas quando o negócio te traz um sentimento bom, você gosta de ter ele ali do lado, né? Mais ou menos isso. Então, mas assim, o fato de eu não ter mais a manteigueira não significa que eu não tenha recordação, entendeu? Ah, sim, nem significa Se eu que você não olho uma goste manteigueira mais. parecida, eu já lembro. Assim, sabe, isso. A gente ainda tem essas coisas, a gente pode fazer isso de uma... começar a se livrar dessas coisas, assim, eu acho que a gente não precisa disso para lembrar da pessoa, para ter carinho por uma pessoa, a gente, não é porque ela deu alguma coisa, igual quebrou a manteigueira, no dia que quebrou eu não fiquei contente, né? Mas tudo bem, aquilo não representava o sentimento, né? O Paulo, mas Pode é falar, verdade, a gente não precisa disso para lembrar de nada, né? Os meus pais foram muito importantes para todos nós e toda vez que nós nos reunimos, a gente lembra das coisas, das palhaçadas, das coisas boas. Mas eu tenho algumas roupas da minha mãe, porque assim, a minha mãe sabia que ela ia morrer. Então, como ela sabia que ela ia morrer, ela deixou uma carta, ela deixou a roupa que queria ser enterrada e ela não falou. A gente que abriu o guarda-roupa falou, vamos pôr essa roupa na mãe, eu e a minha irmã. E nessa roupa tinha uma carta para os filhos. Então ela sabia que ia morrer. Então quando a gente foi ver, ela já tinha dado todas as roupas dela. Então eu peguei algumas coisas, eu peguei pijama, eu peguei um blazer, que minha mãe era assim, ela preferia uma roupa com qualidade do que duas porcaria, né? E minha mãe era muito simples, mas ela tinha as coisas delas. Mas você sabe que eu tenho até hoje algumas coisas. E outro dia rasgou uma calça de pijama. Mas eu não tive coragem de fazer nada. Ficou, agora virou um pano de copa. Então, umas coisas assim que realmente não precisa disso para lembrar. Mas é gostoso, pelo menos eu, né? Me sentia, quando eu ponho alguma coisa dela, eu me sinto abraçada, confortada, acarinhada, sabe? Então, é uma coisa muito louca, né, pra gente. É isso aí. Angélica, você queria falar? Eu acho que a questão não é o objeto em si, né? Mas acho que a questão é a relação que nós estabelecemos com esse objeto, né? A questão, o grande problema eu acho que é o apego, né? Porque não é a lembrança feliz dele, mas se nós nos apegamos àquilo como algo para nos trazer essa lembrança, aí sim eu acho que é o problema, né? Porque é o que você falou, Paulo. As nossas lembranças independem dos objetos que nós temos e tal, né? Então eu acho que acaba sendo esse aprendizado de desapego, né? Não impede que nós tenhamos fotos, objetos, né? Daqueles que nós amamos, mas eu acho que é essa reflexão de como nós nos relacionamos com esses objetos. É o que eu fico pensando, né? Era isso aí, realmente o objetivo, né? A gente pode ter, mas a gente não precisa vincular todo o nosso sentimento ao objeto, né? Era Exatamente. Esse o ponto. Exatamente. Era esse exatamente o ponto. Acho que pode continuar, Fabi. Como Lívia e Ana começassem a chorar as suas palavras comovedoras, continuou o ancião com a voz pausada. Não choreis. Se este minuto constitui o instante supremo, se Jesus nos chama ao seu trabalho,
uns antes dos outros, lembremo-nos de que um dia nos reuniremos todos nas luzes cariciosas do seu reino de amor e misericórdia, onde todos os aflitos hão de ser consolados. Você quer fazer algum comentário, Paulo? Só para lembrar a todos, né, que esse reino de amor e de misericórdia que ele comenta, né, está dentro da gente, né? Então, quando que a gente vai se reunir com as pessoas que a gente quer, né? Quando a gente, se a pessoa já deu alguns passos, a gente vai precisar dar esses passos, né? E se a gente está na frente, a gente vai acabar em algum momento decidir fazendo como a Lívia fez, né? Lembra lá do começo da história, né? Do sonho do Públio, que a Lívia já foi ajudá-lo, ela decidiu dessa vez vir junto com o Públio para ajudá-lo a dar o passo que ele precisava, né? Porque ela já estava para frente. Então, esse reino está dentro da gente, né? E quando que a gente vai se reunir com as pessoas? Ou quando a gente conseguir melhorar, ou quando a gente for lá e ajudar quem tiver mais para trás, né? Era isso. E, como se o espírito estivesse na plena contemplação de outras esferas, cujas claridades se enchessem de intuição divinatória, prosseguiu, dirigindo-se a Lívia comovidamente. Estejamos confiantes na providência divina. Caso meu testemunho esteja previsto para breves horas, confio-vos a minha pobre Ana, como vos entregaria a minha recordação mais querida. Depois que abracei as lições do Messias, todos os filhos do meu sangue me desampararam, sem me compreenderem os propósitos mais santos do coração. Ana, porém, apesar da sua juventude, entendeu comigo o doce crucificado de Jerusalém. Com comentário? Eu marquei esse daqui, eu até já comentei, né, que a gente acaba se afastando e se aproximando de pessoas ao longo dessa nossa jornada, né, e eventualmente a hora que a gente começar a estudar e a praticar mais essas lições de Jesus que a gente está se propondo, né, todo sábado, de entender um pouco melhor e começar a praticar mais, né, fatalmente a gente vai acabar se distanciando de pessoas que a gente gosta, né, porque as atitudes vão ser meio incompatíveis, né, mas tudo bem, daqui a pouco ele vai, ou a gente vai ajudá-lo, ou ele vai dar o passo por ele, como a gente deu o passo por a gente nesse momento, né? E a gente vai se reencontrar, né? E a gente não deve só ficar achando que a gente é melhor que o outro, porque quando a gente der duas piscadas, ele pode dar dois passos e a gente fica para trás, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Quanto a ti, Ana, disse pousando a destra na fronte da sobrinha, ama a tua patroa como se fosse a mais humilde das suas escravas. Neste instante, porém, um ruído mais forte penetrou no recinto, como se um barulho incompreensível proviesse das rochas, parecendo mais um tropel de numerosos cavalos que se iam aproximando. O ancião fez um gesto de despedida, enquanto Lívia e Ana se ajoelharam diante de sua figura austera e carinhosa. Ambas, entre lágrimas, tomaram-lhe as mãos
encarquilhadas, acho que aqui é enrugadas, né? Que cobriam de beijos afetuosos. Num relance, Simeão transpôs a pequena galeria, reajustando as pedras da parede com o máximo cuidado. Em poucos minutos, abria as portas da casa humilde e generosa a Sulpício, Tarquínios e seus companheiros, compreendendo, afinal, que as advertências de Jesus, no silêncio de suas orações fervorosas, não haviam falhado. O lictor dirigiu-lhe a palavra sem qualquer cerimônia, fazendo o possível por eliminar a impressão que lhe causava a majestosa aparência do ancião, com os seus olhos altivos e serenos e as longas barbas encanecidas. Meu velho, exclamou desabridamente, por intermédio de teus conhecidos, já sei que te chamas Simeão, e igualmente que hospedas aqui uma nobre senhora de Cafarnaum, com a sua serva de confiança. Venho da parte das mais altas autoridades para falar particularmente com essas senhoras, na maior intimidade possível. Enganai-vos, lictor, murmurou Simeão, com humildade. De fato, a esposa do senador Lentulus passou por estas paragens. Todavia, apenas pela circunstância de se fazer acompanhar por uma de minhas sobrinhas netas. Deu-me a honra de repousar nesta casa algumas horas, mas deve saber-se onde se encontram neste momento. Não posso dizê-lo. Ignoras, porventura? Sempre entendi, replicou o ancião, corajosamente, que devo ignorar todas as coisas que venham a ser conhecidas para o mal de meus semelhantes. Você quer comentar alguma coisa? Aqui é um exemplo, né, de como é difícil a gente manter os nossos valores, né? Então, a hora que às vezes a gente vai manter os nossos valores, a gente sabe que daquilo haverá consequências, às vezes meio drásticas, né? E aí vai chegar um dia que a gente vai precisar enfrentar esses momentos, né, de manter os nossos valores independente das consequências, né? E é isso que ele está fazendo aqui. Na hora que ele falou isso, né, que, olha, não, eu sei onde elas estão, mas eu não posso concordar com uma pessoa que está fazendo mal, né? E aí ele está sabendo que aquele momento, esse momento aí é o momento decisivo, né? Que tudo vai mudar a partir desse momento, né? E que ele decidiu seguir os valores dele. Então, eu acho que em algum momento a gente também vai estar diante de um dilema como esse, né? E aí a gente vai decidir se aquele é o momento em que a gente vai seguir, né, dando esse passo difícil que é, ou a gente vai falar, ainda não é o momento, vou ainda seguir com a maré. Né? Era isso. É a questão das conveniências, né, Paulo? Eu achei legal também essa parte dessa, vamos dizer assim, trocadilho, né, que ele perguntou se ele ignora, e aí ele quer dizer, o que ele ignora é as coisas que são feitas de mal aos semelhantes dele, né? Então, assim, ele não ignora, mas ele ignora a intenção dele de fazer o mal, né? É isso aí. Alguém mais quer comentar? Não apareceu ninguém abrindo o microfone, acho que você pode seguir. Tá. Isso é outra coisa, redarguiu Sulpício, encolerizado, como um mentiroso de quem se descobrissem os pensamentos mais secretos. Quer dizer, então, que me ocultas o paradeiro dessas mulheres por simples caprichos da tua velhice caduca? Não é isso.
Conhecendo que no mundo somos todos irmãos, sinto-me no dever de amparar os mais fracos contra a perversidade dos mais fortes. Essa parte aqui ela me chamou a atenção porque, apesar dele ser de idade avançada, né, ele não teme, né, em momento nenhum enfrentar uma situação que ele está vendo que é injusta, né? E eu vejo assim como a consciência dele falando mais do que a razão e sem ele se acovardar diante das consequências, porque ele sabe que ele estando ali diante deles, né, que ele viu que tinham até mais pessoas que eram mais jovens que ele poderia se dar mal, mas ele ali se manteve firme na convicção dele, na consciência dele e não se acovardou mesmo, apesar da idade avançada dele, né? Eu acho que isso foi o que me chamou muito a atenção. Então aí volta de novo para aquilo lá que você falou, né, Paulo, da conveniência, né, de você não ignorar uma situação que te parece ruim e se manter diante daquilo, né, e apesar das consequências, né, a coragem dele, né, que realmente me chamou a atenção aqui. Com certeza. Tem que ter bastante coragem, né? Ainda mais ele sendo uma autoridade, né? Então... Fabi, só tem um pontozinho que eu discordo de você nesse seu comentário. Que você falou que a convicção, como é que é a palavra que me fugiu? A convicção dele está acima da razão. Eu já acho que não. Eu acho que ele tem razão no que ele considera certo. Eu acho que ele faz isso racionalmente, sim. Mas foi isso que eu quis dizer, eu não falei da convicção, não. Eu falei que apesar de tudo que estava... estava acima da razão dele. É isso que eu entendi. Não, é o Semião. Então não. O que eu quis dizer é que apesar do Sulpício ser uma pessoa forte, o Simeão não temia essa fortaleza dele e essa autoridade dele. Ele estava convicto de manter ali a ordem, independente de quem ele estivesse enfrentando, porque ele achava que o que ele estava fazendo era o certo, né? E era o certo mesmo. E aí não era a idade dele que estava impedindo ele de fazer isso, né? Na verdade era uma coragem acima de qualquer coisa. Foi isso que eu quis dizer. Mas eu não as procuro para fazer mal algum, e chamo-te a atenção para estas insinuações insultuosas que merecem a punição da justiça. Lictor, revidou Semião, com grande serenidade, se podeis enganar os homens, não enganais a Deus, né, que é a consciência, né, que acho que você quis dizer, né, Paulo, com os vossos sentimentos inconfessáveis e impuros. Sei dos propósitos que vos trazem a estes sítios e lamento a vossa impulsividade criminosa. Vossa consciência está obscurecida por pensamentos delituosos e impuros, mas todo momento é um ensejo de redenção que Deus nos concede na sua infinita bondade. Voltai atrás da insídia que vos trouxe e ide noutros caminhos, porque assim como o homem deve salvar-se pelo bem que pratica, pode também morrer pelo fogo devastador das paixões que o arrastam aos crimes mais hediondos. Você quer comentar essa parte de cima, Paulo? Aquela parte lá do Deus e consciência, né? A gente pode trocar na frase aqui Deus por sua consciência, né? Foi isso que eu quis mostrar, né? Que a gente não precisa se preocupar, né, em imaginar que há um Deus que vai nos controlar, né? Porque provavelmente não há, né? Deus criou, né? As leis são tão perfeitas que não precisa
de alguém para que elas sejam cumpridas, né? É diferente das leis dos homens, né, que precisa de ter todo um aparato da justiça, né, para que as leis sejam cumpridas, né? Então, a nossa própria consciência, né, vai nos cobrar disso, né? Então, isso, acho que ele quis mostrar e que eu estou trazendo isso daqui também para a nossa discussão, né? E essa consciência, em algum momento a gente vai parar, pode ser ainda nessa vida, pode ser numa vida, pode ser quando a gente estiver do lado de lá, esperando para voltar, pode ser numa outra vez, em algum momento isso daí vai aflorar a nossa consciência, a gente vai começar a perceber e vai querer reparar isso. Era isso que eu queria falar. Essa parte aqui de baixo que eu achei interessante do assim como o homem deve salvar-se pelo bem que pratica, ele pode também morrer pelo fogo devastador das paixões que o arrastam. Na verdade, é mais um alerta, né, de quantos crimes ainda acontecem pelos que se dizem em nome do amor, né? Então, isso que você falou, Paulo, realmente é um fato, né? A gente precisa ter essa consciência em algum momento, né? E por mais que ali o Sulpício esteja tentando enganar ele está tentando falar para ele, não, realmente, de fato, a gente sabe que não é isso, né, que você quer fazer, mas de qualquer forma, ele meio que estava se mostrando ali, né, que independente dele tentar enganar as pessoas, a consciência é um fato que a gente... É de fato algo que a gente não pode enganar por muito tempo. E aí aqui, essa parte que fala da gente se salvar, né, pelo bem que a gente pratica, muitas pessoas às vezes falam, né, ele mesmo estava indo lá procurar a Ana em nome de um capricho dele, né, e vai acontecer uma série de coisas que a gente vai ver que, na verdade, a gente sabe que aquilo ali não justifica nada, né? Então, é mais ou menos isso que eu pensei quando eu marquei essa parte. Sim, e quando vier esse fogo devastador, né, aí você não pode reclamar dele, né, do fogo. Exatamente. As consequências, né? É isso aí. Posso continuar? Acho que sim. Não tem ninguém querendo. Tá. Eu não sei, a gente tem muito mais tempo, Paulo? Dá mais uns 12 a 15 minutos, tranquilo. Tá bom. Velho infame, exclamou Sulpício Tarquinius, rubro de cólera, enquanto os soldados observavam, admirados, a serena coragem do valoroso ancião da Samaria. Bem me disseram teus vizinhos ao me informarem a teu respeito que és o maior feiticeiro destas paragens. Adivinho maldito, como ousas afrontar deste modo os mandatários do império, quando te posso pulverizar com uma simples palavra? Com que direito escarneces do poder? Com o direito das verdades de Deus, que nos mandaram amar ao próximo como a nós mesmos. Se sois prepostos de um império que outra lei não possui além da violência impiedosa na execução de todos os crimes, sinto que estou subordinado a um poder mais soberano do que o vosso, cheio de misericórdia e bondade. Esse poder e esse império são de Deus, cuja justiça misericordiosa está acima dos homens e das nações. Você quer comentar, Paulo? Aqui é a razão, né, por que a gente deve um dia
deixar as conveniências de lado e seguir por um caminho que talvez tenha consequências drásticas, né, para a gente ficar em paz com a nossa consciência, né? Porque aí a gente não vai ter que lidar com esse fogo devastador, né, que é com as consequências daquilo que a gente faz. A gente vai estar com a consciência em paz, né, e a gente vai estar junto, né, de pessoas que já conseguiram fazer isso, né, que talvez aqui na Terra ainda não sejam a maioria, certamente não são a maioria, mas a hora que a gente se a gente sabe que a gente está junto dessas pessoas, dar esses passos aqui na Terra mesmo, talvez não seja tão custoso quanto possa parecer num primeiro momento, né? Então a gente, na hora que a gente assume as consequências daqui da Terra, né, a gente vai ganhar as consequências, né, de outro lado, né, e provavelmente essas consequências do outro lado, né, serão mais duradouras do que as consequências aqui na Terra. Era isso que eu queria lembrá-los também. Paulo? Oi, Regina. Não entendi. Não entendeu? Não. O Fiore queria falar também, deixa o Fiore falar. Eu vejo assim, eu estou tentando resistir a não entrar no debate, na reflexão aí da conveniência versus valores, mas eu acho que o mundo ideal, né, sei lá, seria os valores estarem acima das conveniências, mas a próprio livro mostra, né, toda a coragem do Simeão, e principalmente esse aspecto de defender os fracos, né, das perversidades dos fortes. Isso me marcou bastante, que é isso que eu acho que a gente tem, as nossas indicações, nós ficamos indignados em função das situações que a gente vê isso, né, a perversidade dos fortes em cima de pessoas que são fragilizadas em várias situações. Mas, por outro lado, é o que eu falo, tudo bem, os valores têm que estar acima da conveniência, é o ideal, mas quando você faz a gestão da conveniência, nesse caso mesmo, né, se ele continua naquela primeira situação de que elas passaram por algumas horas e foram embora, eu acho que abreviaria a situação e estariam todos salvos, ele e elas. E não criar uma situação de que eles sabem onde elas estão, instigando para que o outro faça as suas perversidades. É aí que eu falo, as situações que aparecem na vida, nem sempre os valores vão prevalecer. Por mais que a gente queira, por mais que a gente fique com a consciência tranquila, mas eu acho que a gestão da conveniência em determinadas situações, ela se faz importante, porque dependendo dessa decisão, você arrasta não só você com as suas consequências, você arrasta outras pessoas que estão com você. É isso que eu tenho muita dificuldade para trabalhar, sabe? É isso que eu penso. Eu não consigo ver um mundo ideal de que os valores sempre vão estar acima da conveniência. Deveriam, mas eu não consigo ver essa realidade, sabe? Eu não sei se sou eu, mas eu não consigo ver isso. Eu vejo que em determinadas situações você tem que ter a gestão da conveniência para não ter uma consequência negativa para você e para os seus. Lógico, com limites, é o que eu falei, com limites. Tem que ter limite. Passou desse limite, os valores têm que aparecer e apareça o que vier de consequência vai ter que enfrentar. Mas eu acho que tem que ser pragmático às vezes. Se ele é pragmático naquele sentido de que, olha, passaram algumas horas e foram embora, você vira e vai para frente aí. Entendeu? Agora, tudo bem, é fácil, né? Eu estou olhando a lição toda, estou vendo daqui o que vai acontecer e tudo mais. Mas o momento me faz levar a essa decisão. Eu não vou ficar instigando, deixando o cara, você sabe onde elas estão, me fala, senão você vai ter consequências negativas. É o que eu penso, né? Não, eu entendo o seu ponto, Fiore, mas assim,
ele, naquele momento, achou que não bastava se ele falasse, não, fiquem aí, eu não sei, se ele simplesmente não tentasse essa afronta porque ele foi afrontando o Sulpício, né? Então acho que o que você quer, o que você propõe é que ele não falasse onde elas estão, né? E não afrontasse o Sulpício, né? E tentasse verificar se essa solução, que seria uma solução intermediária, né, conseguia livrar as mulheres de serem pegas pelo Sulpício. Acho que era isso que você está querendo propor, né? Exatamente. Eu acho que ele até preparou o ambiente para isso. Quando ele fala que o ambiente é recluso, ninguém vai saber, ele está disfarçado com folhagem e tudo mais. Ou seja, ele preparou o ambiente de salvação dessas pessoas de uma perversidade que poderia estar por vir a acontecer, mas, por outro lado, há uma contradição de que ele afronta aquela pessoa que está justamente querendo fazer aquilo que ele quer evitar, entendeu? É isso que me deixa... Por quê? Porque, como você falou, ele é uma pessoa acima, né, até espiritualmente acima de todos, ele absorveu bem os ensinamentos de Jesus, e ele está, meu amigo, vai prevalecer os meus valores, custe o que custar. Só que tem duas pessoas que podem passar por essas consequências dessa decisão, entendeu? Sim, sim. Ele seria a principal vítima disso, né? E como acabou sendo. Mas assim, uma coisa é aquilo que está escrito, né? Na hora quando a gente está vivendo a coisa, sempre tem detalhes que não estão no papel, né? Não sei exatamente o que aconteceu, entendeu? E ele julgou, né? E eu acho isso, eu acho que a gente vai chegar num momento da nossa vida em que a gente vai se deparar com uma atitude dessa, né? Em que a gente vai falar assim, olha, eu não aceito outra coisa, eu vou precisar ir para esse sacrifício, entendeu? A gente está num momento, provavelmente, em que a gente sempre vai tentar achar esse caminho do meio, mas vai chegar um momento da nossa evolução, né, isso que eu quis dizer, que a gente vai falar, não, eu não posso transigir em nenhuma vírgula, mas eu tenho que seguir esse caminho. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer na frente. E quando isso acontecer, a gente pode ter certeza que a gente vai ter ganho da gente, né, que é o mais difícil, porque se a gente em qualquer momento a gente olha e pensa, considera a hipótese de olhar para as conveniências em detrimento dos valores, né, significa que ainda a gente vai ter que chegar um dia que vai falar, não, eu só vou pensar nos meus valores, eu não vou mais pensar nas conveniências, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Um dia a gente vai chegar nesse impasse, né? E a gente vai parar de olhar as conveniências e vai olhar só para os valores. Eu acho que é isso. E o dia que a gente fizer isso, a gente vai talvez não precisar vir mais passar por essas coisas, porque o dia que a gente conseguir vencer, né, aí a gente não precisa mais ser testado. Tem essa também. É verdade. Tem razão, os testes são permanentes. A gente passa por os testes na vida até o dia que a gente aprender a fazer a prova, né? Aí a gente passou, né? Regina, a conversa minha do Fiore agora ajudou a esclarecer o ponto? Então tá bom. Obrigada. Nada. Fabi, acho que vamos parar então, porque já está próximo do horário. Se quiser só terminar essa parte. Não, por mim, Paulo, pode parar, porque acho que já vai passar, né? Vamos parar então, aí a gente continua aqui na próxima reunião.
Tá bom? Tá ok. Eu vou parar a gravação.